Sabe aquela sensação de que tudo parou? O trabalho, as respostas, as portas que pareciam abertas, e no lugar de um consolo, vem um silêncio que pesa no peito. Talvez você já tenha pensado, será que Deus ainda está comigo? Ou então, por que tanto vazio quando eu mais preciso? Se isso soa familiar, você não está sozinho. E talvez esteja justamente no que a Escritura chama de deserto. E o que eu quero dizer é que o deserto, por doloroso que seja, pode ser essencial para a sua transformação sob a orientação de Deus. Quando falamos em deserto, não me refiro apenas a um lugar de areia e calor. Falo daquele tempo em que nossas expectativas morrem, quando as promessas parecem suspensas e a fé é testada na ausência de conforto. É o espaço onde nos sentimos reduzidos ao essencial, sem máscaras, sem seguranças humanas, apenas nós e a nossa necessidade. É aí que o coração é exposto. E a mão de Deus, muitas vezes, trabalha, não com barulho, mas em silêncio. Esse silêncio não é abandono. Não é uma falha divina. É, muitas vezes, um tempo de trabalho oculto. Imagine um jardineiro que deixa a semente sob a terra. No escuro, na pressão da terra, sem luz aparente, algo é formado. Quando digo que Deus trabalha em silêncio, quero dizer que Ele opera em realidades que não vemos, removendo raízes de orgulho, afinando a dependência, abrindo caminhos invisíveis. Talvez hoje você sinta que nada acontece, mas no silêncio Deus pode estar reescrevendo os contornos do seu futuro. Você já sentiu isso? Se esta palavra toca seu coração, inscreva-se e fique por perto. Vamos então redesenhar o que é o deserto. Ele é escola, corretivo e preparo. Em Deuteronômio 8:2, lemos que Deus fez o povo andar no deserto para humilhá-lo, prová-lo e ensinar-lhe o que estava no coração. Perceba, não se trata apenas de punir, mas de revelar. No deserto, as prioridades são testadas. Aquilo que estava escondido emerge. Quando a provisão humana acaba ou falha, escancaramos aonde vai nossa confiança. É nesse lugar, seco e exigente, que aprendemos a depender diariamente do Senhor. E por que o silêncio assusta tanto? Porque a nossa cultura nasceu em resposta rápida, resultados imediatos, mensagens que chegam na hora. Assim, quando o Senhor não responde no tempo que esperamos, tendemos a concluir que Ele esqueceu ou que desistiu. Mas a Bíblia apresenta o deserto com outra lógica. É tempo destinado a formar caráter, a preparar o povo e a criar condições para a promessa que virá. Isaías 43:19 diz: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? A novidade de Deus pode nascer onde o mundo vê apenas vazio. O deserto pode ser o berço daquilo que ainda não conseguimos imaginar. Ao lidarmos com esse tema, precisamos de alguma clareza teológica. O deserto não é uma fórmula para sucesso, nem um atalho. Não é promissor de cura garantida, nem de prosperidade automática. O que ele é, essencialmente, é um processo sob a orientação de Deus. Ele exige perseverança, sensibilidade e humildade. Abacuque 2:3 nos lembra que a visão aguarda um tempo fixado. Ainda que demore, ela certamente falará ao fim. A espera no deserto é, portanto, esperança orientada, não resignação fatalista. Há um tempo de Deus para cada promessa se cumprir. Pense no povo de Israel. Eles saíram do Egito com a mão forte do Senhor, mas atravessaram um período longo de provação. Durante essa travessia, Deus proveu dia após dia o sustento necessário, o maná pela manhã e as codornizes. Em Êxodo 16, lemos que a provisão era diária, suficiente para aquele dia. Isso nos ensina algo profundo sobre viver no deserto. Deus manda o que precisamos, quando precisamos. Não é garantia de abundância ilimitada. É certeza de provisão presente.
Esse é um carinho divino que corrige nosso impulso de antecipar tudo e nos convida a caminhar em dependência diária. Se você observa, existem sinais discretos de provisão mesmo em tempos secos. Sinais que, às vezes, deixamos passar. Pode ser uma paz inesperada ao acordar, uma palavra de encorajamento de um amigo, uma pequena vitória interior que não aparece no placar, mas que fortalece. Não confunda a ausência de festa com a ausência de sustento. Quando reconhecer isso, sua resistência muda. Em vez de gastar energia em desespero, você passa a cavar onde a água está sendo servida, por menor que pareça. Um exemplo pessoal que encontramos nas Escrituras é Davi. Em Salmos 63, encontramos o rei em terra seca, sedento da presença de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A linguagem é de fome espiritual, de busca ardente no vazio. Davi não ignora a secura. Ele a transforma em motivo para buscar com mais intensidade. Ele canta, clama e se lembra das ações de Deus. Essa atitude é modelo para nós. No deserto, podemos cultivar uma busca mais intensa pela presença do Senhor. E essa busca é, muitas vezes, o princípio da transformação. O deserto também educa nossa fé em relação ao tempo. Quantas vezes medimos a fidelidade de Deus por sinais imediatos? A maturidade cristã começa a distinguir entre falta de resposta e resposta que ainda não veio. Abacuque 2:3. Alerta que a visão é para um tempo certo. Esperar de forma ativa, não passiva, é discernir o trabalho de Deus no tempo dele. Isso implica paciência, que não é conformismo, e vigilância, que não é ansiedade. É permanecer com fé, orando, servindo e mantendo o coração humilde. Há, igualmente, um elemento formativo no deserto que toca o caráter. Em Deuteronômio 8:2-3, a travessia do povo foi para lembrar-lhes que o homem vive não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Que dependência verdadeira inclui reconhecimento da prioridade do espírito sobre as necessidades materiais. No deserto, aprendemos que a fé não é um meio de obter coisas, mas uma via para conhecer e ser moldado por Deus. É um aprendizado de que, mesmo quando a provisão parece pequena, o Senhor sustenta o coração e molda o entendimento. Você pode estar pensando, mas e quando tudo parece perdido? É natural. O deserto acentua a sensação de desamparo. Porém, a Escritura também nos mostra que o deserto não é destino final. É processo de passagem. Salmos 107:35 descreve o Senhor fazendo o povo habitar em lugar seco, transformando o deserto em lago de águas. Ele mudou o deserto em lago, imagem da restauração. Não é promessa de livramento imediato de todas as dores, mas é uma certeza de que o Senhor pode converter o que parecia esterilidade em testemunho. Quando olhamos para trás, os sobreviventes do deserto geralmente trazem histórias de graça que só puderam nascer na crise. Como então viver no deserto de maneira prática? Primeiro, permaneça. Permanecer é escolher não fugir do processo por medo ou pressa. Significa não desligar a sua busca com Deus por causa da frustração. Permanecer não é estagnar na dor, é prosseguir em fé, mesmo sem ver o fim. Segundo, cave. Cavar significa buscar intencionalmente, oração, jejum, estudo da palavra, comunhão. Em desertos, superficiais esforços não bastam. É preciso aprofundar. Traga a sua dor diante de Deus. Registre seus pedidos. Escreva o que você crê que Ele está ensinando. Ter um diário espiritual ajuda a perceber pequenas evidências da presença divina. Terceiro, reconheça a provisão diária. Em vez de medir sua vida por grandes sinais, aprenda a identificar os pequenos socorros. Um pão na hora certa, coragem no meio da noite, uma palavra amiga no momento exato. Esses detalhes são a providência que sustenta o caminhar. Quarto, cultive a comunidade. O deserto muitas vezes tenta isolar,
mas a comunidade de fé é instrumento de cura e encorajamento. Compartilhar vulnerabilidade com irmãos e irmãs maduros pode nos ajudar a ver o agir de Deus onde sozinhos não perceberíamos. Quinto, espere com ação. A espera bíblica não é passiva, ela é ativa. Trabalhe com o que você tem, com a fé disponível, com as oportunidades que surgem. Às vezes, o deserto exige que continuemos plantando mesmo sem ver frutos, confiando que no tempo de Deus a colheita virá. Ao longo dessa jornada, haverá perguntas incômodas. Por que eu? Até quando? Será que fiz algo para merecer isso? Evite conclusões fáceis. Nem todo sofrimento é punição. Muitas provações são parte de um processo formativo que visa a nossa maturidade. E isso nos leva a uma distinção crucial entre buscar resultados e buscar intimidade. Se sua prioridade for sempre o resultado, o deserto será um inferno. Se sua prioridade for a presença de Deus, o deserto será uma sala de crescimento. Busque a intimidade. Isso muda tudo. Agora, quero trazer uma palavra de oração. Senhor, Pai que nos conhece, venho pedir que este tempo de secura toque o mais íntimo do nosso ser. Consola o coração que se sente só. Fortalece quem está cansado. Dá clareza ao que precisa ser transformado. Ensina-nos a ver além do vazio imediato e a crer que Tu podes trazer novidade, mesmo onde tudo parece sem vida. Dá-nos paciência para esperar na Tua fidelidade, sabedoria para cavar onde és misericordioso, e coragem para permanecer quando as forças físicas faltam. Não peço que elimines toda a dor sem propósito, mas que uses este tempo para nos aproximar de Ti, para moldar nosso caráter e abrir caminhos que a nossa compreensão não alcança. Concede-nos, Senhor, paz que guarda o coração, esperança que não se rende e fé que enfrenta o deserto com olhos fixos em Ti. Em Teu nome, amém. Essa oração não promete um final sem luta, mas declara confiança prática. Que Deus trabalha e que a fé perseverante será transformada. A oração é o fio que nos liga ao Senhor enquanto atravessamos. Ela não substitui ação nem passividade. Ela une nossa fraqueza à graça que opera além do imediato. Para identificar sinais de que o deserto está sendo fértil em sua vida, observe algumas pistas. Menor dependência de aprovação humana. Aumento do desejo por intimidade com Deus. Respostas mais calmas diante de tentações. Desejos alinhados com a vontade divina. Pequenas portas que se abrem quando você age em fé. Essas não são medalhas, mas indicadores de que algo interno está mudando. Valorize as pequenas vitórias e registre-as. Lembre-se também de Davi, que no deserto não se esqueceram das obras do Senhor. Quando lembramos das fidelidades passadas de Deus, nossa fé se ancla. Faça isso. Memorize pequenos testemunhos do que Deus já fez na sua vida. Eles serão âncoras nos dias de vento. E mantenha em mente a verdade de Isaías 43:19. Deus faz algo novo. Às vezes, a novidade nasce do vazio, do chão revolvido, do deserto. Se você tem tentado buscar atalhos para sair do deserto, promessas rápidas, soluções fáceis, volte à essência. O deserto pede humildade e dependência. A tentação de comprar um resultado é perigosa. Ela desvia do processo transformador. A maturidade cristã não é uma coleção de vitórias fáceis, mas um tipo de fé que permanece, que confessa a necessidade e que se alegra nas minúcias da graça. Não minimize a dor. Aceite que a travessia custa. Mas não transforme a dor em sentença final. Há propósito sendo cumprido, ainda que você não veja tudo agora. O Senhor é especialista em transformar lugares secos em fontes de testemunho. E se hoje seu coração está vencido pelo cansaço, permita-se pedir ajuda. Um irmão maduro, um líder espiritual, uma comunidade que ore por você. Não carregue sozinho o que foi feito para ser partilhado.
Ao encerrar, quero deixar uma declaração que você pode repetir. O deserto não vai me parar. Sob a orientação de Deus, eu vou ser transformado. Diga isso com fé, não como garantia de ausência de dor, mas como compromisso de caminhar com Deus. Permita que essa frase ancore sua esperança e aguente os dias difíceis. Se você deseja aprofundar este tema, deixei um material adicional no comentário fixado para quem quiser estudar com mais calma. E se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe nos comentários. Escreva: Deus está abrindo meu caminho no deserto. E conte, se quiser, qual é a pequena evidência de provisão que você tem experimentado. Sua história pode ser combustível para a fé de outra pessoa. Que a paz do Senhor guarde o seu coração. Que a presença dele seja alimento nas manhãs de silêncio, e que a sua vida, ao sair desse tempo, seja testemunho vivo de que o deserto, quando orientado por Deus, foi essencial para a grande transformação.